Olá pessoal, boa tarde. Nesse podcast de um único episódio, iremos juntos aqui tentar abordar um tema que eu falei anteriormente, só que no vídeo, né? Só que dessa vez em formato diferente, de podcast, mais contraído, conversando tal com vocês, sobre a inclusão digital utilizando inteligência artificial. Bem, dando um pouco de contexto para vocês sobre o assunto, sobre a situação. Hoje a gente vive num mundo totalmente digital que para acessar bem serviços, para se locomover, para pedir comida, para trabalhar, estudar, para tudo isso é necessário que acessemos o meio digital. Então agora urge necessidade da gente trazer as pessoas para esse meio digital. Agora a Letícia, né, professora, trouxe aqui comigo, vai dar continuidade ao assunto com vocês aí. Oi, gente, tudo bem? Então, exatamente isso que a gente tá falando, né? Hoje nós utilizamos a tecnologia para basicamente tudo na nossa vida. Desde pedir comida até se locomover no meio da cidade, conversar com os nossas famílias, né? Nossos amigos e tudo mais. E realmente precisamos inserir o grupo de pessoas com deficiência para dentro desse meio social, né? E de acordo com o IBGE e com o MDHC, que é o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, cerca de 18,6 milhões de pessoas entre 2 anos ou mais são pessoas com deficiência. E esse número corresponde a 8,9% da população com essa faixa etária, né? E os dados do PNAD, eles mostram também que as pessoas com deficiência estão menos inseridas no mercado de trabalho, nas escolas, e, consequentemente, elas têm menos acesso à renda, né? Elas têm uma renda mais dificultada. E é aí que a gente pode utilizar a IA, né, a inteligência artificial, como uma ferramenta que pode ser utilizada para a melhor inserção desse grupo na nossa sociedade. Pessoas com deficiência enfrentam, no caso, né, diversas dificuldades no mundo digital, principalmente devido à falta de acessibilidade em plataformas e conteúdos online, né? Isso inclui barreiras como falta de texto alternativo para imagens, legendas em vídeos que saem atrasada, ou as legendas que não batem com o que está passando no vídeo, uma navegação mais complexa, interfaces que não são compatíveis com tecnologias assistivas. E a inclusão digital, ela exige que esses sites e aplicativos sejam projetados e pensados para todos os usuários. Mas como a gente sabe, o espaço digital não é um espaço controlado. Não é diferente de um prédio que tem que seguir as normas de acessibilidade física, como ter rampas, elevadores, para pessoas que tenham a deficiência motora, né? O meio digital, ele não tem isso, ele não é controlado. Então, muitas vezes, esses sites podem parecer ter alguma assistividade, mas eles não têm. Ou seja, muitas não são compatíveis com o que realmente deveriam funcionar, sabe? Então, assim, acontece no mundo real e no digital a gente não estabelece nem tem essa obrigação de acessibilidade. E é isso que a gente precisa contornar. Bem, eu vou tentar. Ela é professora, né? Então ela deixou pra vocês aí com didática. Eu vou fazer minha parte aqui, entrando um pouco na área de tecnologia. Vou tentar exemplificar no dia a dia o que seria isso que ela abordou aqui dessas dificuldades. Basicamente, exemplos claros pra gente. Sabe aquela nossa preguiça às vezes na hora de fazer um forms, na hora de desenvolver um site, enfim. Pessoas por vezes utilizam apenas o teclado para acessar esses sites, por dificuldades motoras, enfim, N dificuldades. Em formas mal formadas, formas mal feitos, a tabulação errada, enfim, tudo isso implica que a pessoa não consiga preencher um simples formulário, porque nós, como desenvolvedores e, enfim, empresas, não nos preocupamos com essas pessoas. Total. Outro exemplo para isso, alguns sites, por letras muito miúdas, por coisas assim, sem regulação no lugar errado, por fontes que não são legíveis, não funcionam bem com leitores de tela. E são mudanças simples do nosso dia a dia, como desenvolvedor, que trabalha na área e tal, que não nos preocupamos por vezes, devido à preferência estética e tudo isso. E existem algumas pessoas que acabam sofrendo com esse tipo de situação. Outros exemplos também são vídeos em que o site tem um player próprio, então não vai ter a legenda automática do YouTube e o site obviamente não vai produzir isso também. Então quem tem dificuldade de leitura, desculpa, quem tem dificuldade de audição não consegue assistir o vídeo, não consegue ler, Uhum. não consegue fazer nada. Enfim, botões mal formados, cores às vezes cores demais, pessoas daltônicas não conseguem utilizar o site adequadamente, É. botões muito pequenos, já dificultam para a pessoa com dificuldade de leitura, tudo isso. Sabe? E assim, é,
Eu queria falar também que, apesar de todos esses desafios, né, existem várias soluções tecnológicas, desculpa, gente, e boas que ajudam, né, a tornar esse ambiente virtual mais acessível. Eu vou até usar um exemplo mais físico aqui, mas, por exemplo, alguns supermercados, eles já vendem agora frutas cortadas, verduras e legumes já separados, por causa das pessoas que têm alguma deficiência motora, né? Quando saiu na internet isso pela primeira vez, o pessoal ficou, ai, coisa de preguiçoso, isso aqui, porque nós nunca paramos pra pensar na dificuldade do outro. E não é diferente no mundo E não é virtual, diferente né? no mundo virtual, No mundo sabe? virtual é a mesma coisa. É E aí, exatamente isso. e aí que finalmente entra o tema aqui, que é a IA, né? Finalmente Sim. trazemos esse tema, traremos esse tema agora. Bem, basicamente, das dificuldades que falamos anteriormente, dado que o que a Ana abordou agora, a IA, ela chega junto para tentar amenizar e suprir essas dificuldades essa falta de possibilidades que existe nos sites, porque é muito difícil regular e é muito difícil obrigar os desenvolvedores a fazer sites totalmente acessíveis. Então, soluções gerais que funcionam de todos os lugares acabam sendo hoje o maior ponto de apoio para pessoas com algum tipo de deficiência, enfim, alguma limitação. E, por exemplo, né, leitores de tela, que normalmente Android tem um, que é o NVDA, também tem na Apple, enfim, todas as... Nós costumamos ter leitor de tela, todos os celulares modernos têm leitor de tela, também tem para computador, open source e tal, então, enfim. Reconhecimento de fala, ou seja, se você pegar um áudio de alguém, hoje o WhatsApp tem isso, inclusive. Sim, a transcrição de áudio, Exatamente. né? Você pegar um áudio de alguém, o vídeo, ou áudio, enfim, tudo isso, você pode transcrever o que está escrito ali, naturalmente com IA. É possível também agora você pegar um texto e você adapta ele para uma voz natural, porque existe até bastante tempo você pegar um texto e jogar para ser lido pela IA, só que antigamente era aquela voz mais robótica do Google Tradutor, a gente conhece tanto. Dessa vez não, dessa vez agora existe a linguagem natural, que tá tudo bem mais acessível. Os chatbots que a gente usa há bastante tempo também, antes eram só aquele sim, não, sim, não, sim, não. Hoje temos chatbots com linguagem natural, é mais acessível. Chatbots agora inclusive conseguem entender áudio também, vídeo, enfim. Chegamos no ponto que chatbots conseguem se preocupar agora com a acessibilidade. Criam imagens também, né? Perfeitamente. Temos também leitura de tela. Alguém pode colocar uma imagem na tela, inclusive agora, e é possível entender o que a imagem está lá, mesmo sem a legenda. Como eu disse, embora é muito importante ter a descrição da imagem, hoje não existe a possibilidade da IA tentar entender o que está naquela imagem. Sim. E existem duas novas soluções que estão em desenvolvimento ainda, que é usando Libras, que é algo um pouco mais à parte, que é ainda mais difícil, mas hoje usando visão computacional, você consegue tanto uma pessoa que consiga gesticular bem em Libras, traduzir o que ela está dizendo para a linguagem natural, como também consegue pegar um texto ou um vídeo em linguagem natural e colocar um avatar em Libras ali feito por IA. É algo que está em desenvolvimento, não está totalmente completo ainda, mas a tendência é que nos próximos anos ele seja totalmente acessível. Dito isso, né, esse mar de maravilhas que a IA traz, existem alguns pequenos desafios que a IA tem que enfrentar para ser mais acessível possível. Vez ou outra a gente invoca inclusive um desses, que é a discriminação algorítmica, que basicamente uma IA, se ela não for bem treinada, vamos dar um exemplo aqui, se a IA não for treinada para pessoas, por exemplo, com dificuldade auditiva, ou for mal treinada para elas, cada vez mais a tendência é que a IA deixe de lado essa possibilidade. Esse público, né? Exatamente. Então, a IA, por diversas vezes, obviamente por erro nosso, né, ela é uma IA, ela acaba causando discriminação algorítmica. Então, é muito importante ter cuidado com isso. Devido aos sites e apps não funcionarem bem, ou não serem bem padronizados, por vezes a IA não consegue lidar com aquele site específico. Querendo ou não, acaba sendo um degrau a mais para ir subindo aí. Sim. Erros técnicos que causamos, né? Tipo, quando tomamos erros na IA, por vezes esses erros podem acabar influenciando a vida de uma pessoa inteira. Se um texto está escrito errado, se a IA lê aquele texto errado, qualquer errozinho que cometemos no desenvolvimento da IA acaba que pode afetar grandemente a vida de uma pessoa. Bem, acho que basicamente é isso, assim. Agora, uma coisa muito importante também de ser falada é que a gente falou aqui essa possibilidade diversas vezes, e eu acho que a maior crítica são para novos projetos.
porque estava sendo também dificuldades, desafios, enfim, mas colocar isso hoje em prática em projetos já existentes é muito mais complicado, porque você vai pegar um projeto que já existe, que já está em voga, já está funcionando, já muitas vezes quem iniciou esse projeto nem está mais nele e tal. Mas hoje, todos os dias, na verdade, nascem muitos projetos diariamente. E para esses projetos que estão nascendo, cabe ter esse cuidado para facilitar um pouco a vida da SA, que ela possa ler a tela mais fácil, que ela possa ler a legenda da sua imagem, enfim, tudo isso. Então fica aqui um comunicado, um pedido para todos nós sobre isso. De fazer o projeto e já pensar nessa parte da inclusão, né? Não só colocar Exatamente. como uma correção, colocar ali por cima, assim, tá, o Exatamente. projeto é todo feito, aí, precisa adicionar alguma coisa de inclusão, aí faz uma Perfeitamente. pequena correção. Não. A parte da inclusão tem que estar desde o Desde início o do começo, projeto, planejado. desde o E a começo, gente sabe que para começar um projeto, em teoria, precisamos fazer diversos documentos de preparação. Então, acaba que só passa batido pela gente. Exatamente. Então, assim, concluindo, né, a acessibilidade digital não é um luxo, é um direito. Todos nós temos direitos e a acessibilidade digital é um direito para essas pessoas com deficiência. E mais que isso, é um compromisso com a sociedade mais justa, inclusiva e humana, né? Porque essas pessoas não deixam de ser seres humanos, elas não deixam de ter as suas necessidades e elas não precisam ficar dependentes o tempo todo de uma pessoa. Perfeitamente. Tendo um acesso digital mais inclusivo, você deixa essa pessoa, transforma esse ser humano numa pessoa independente também, que é uma coisa que, como professora que tem alunos que são pessoas portadoras, pessoas com deficiência, desculpa, gente, eles reclamam muito dessas coisas de ficar sempre tendo que depender de algumas pessoas, né? Sabe, a tecnologia ela tem esse poder de aproximar as pessoas, mas só se for feita para todos nós. Perfeitamente. Sem excluir ninguém. Então fica uma pergunta final aí para todo mundo refletir, de que adianta tanta inovação se ela não alcança todo mundo, sabe? Ao superar essas barreiras, nós podemos sim construir um mundo digital mais justo, inclusivo e igualitário. Bem, antes de encerrar, vale ressaltar uma coisa muito importante, que no fim das contas, a inteligência artificial, ela não é só para pessoas com deficiência, ela também é pra gente. Para todo mundo, exatamente. Né? E, inclusive, muitos fatores de acessibilidade acabam me ajudando no meu dia a dia. Então, pra assim, mim também, com certeza. Então, por vezes, acaba que nosso egoísmo, achando que não é pra gente aquilo ali, que a gente tem que se importar porque não é pra mim, às vezes até pra você é também, sabe? E você não leva isso em consideração. Então, que possamos, com o uso da IA, com o avanço da IA e com nossas mudanças particulares, em conjunto, caminhar para uma sociedade em que essa tecnologia e esse uso da tecnologia, assim como essa mentalidade, já esteja incluída na gente desde o começo. Exatamente, é isso, gente. Muito Muito obrigada. obrigado. Tchau, tchau.